Crente ligado, desta vez o negócio vai feder mesmo. Pablo Marçal mandou um recado para os pastores e a confusão agora está armada. Eu percebo vários pastores quase que endemoniados. Além disso, dentro desse desabafo de Pablo Marçal, ele ainda falou uma asneira das grandes sobre homem com homem serem salvos. Os homossexuais que confessarem Jesus como seu único e suficiente salvador, vocês vão ser salvos, esses religiosos não vão. Agora crente ligado se segura, porque o Eliseu teve que vir responder, e a coisa começa a estreitar ainda mais. Na homossexualidade, na maledicência, na prostituição é carnal. Quem vive na obra da carne é inimigo de Deus. Como que vai ser salvo e não vai reinar? Olha, se eu fosse você, eu dava uma rasteira no Satanás antes de ver esse vídeo. Sai da frente, Satanás! Crente ligado, antes do conteúdo, um aviso importante. O segundo link fixado aqui do vídeo é de um grupo de WhatsApp. Um grupo fechado onde você será avisado de nosso vídeo em primeira mão. Quando sair vídeo novo, você já vai receber dentro deste grupo fechado. Assim que terminar esse vídeo aqui, você vai lá no link e entre para nosso grupo de notificações. Crente ligado, aconteceu que um vídeo começa a ser espalhado agora. Esse foi um vídeo que passou batido por muita gente. Pablo Marçal está falando de salvação quando de repente se altera no meio da sua palestra e começa a mandar recado para os pastores. Inclusive ele estava falando de salvação para homem com homem. Isso nos faz relembrar quando ele teve aquela conversa com Carlinhos Maia que repercutiu bastante. Se você não se lembra, dá só uma olhada nisso. Ô Carlinhos, mas não dá. Com todo respeito, a Bíblia não fala que homossexual vai pro inferno. Não fala. Isso é religioso. Uhum. Mas a Bíblia é categórica nisso e você pode fazer o que você quiser com essa informação. Crente ligado, se prepare aí para ver o desabafo que Pablo Marçal fez contra os pastores, que vai comprometer ele de maneira terrível. Na minha opinião, ele deveria ficar calado na dele, só que agora comprou uma briga mas é o seguinte, voltando ao assunto com Carlinhos, dá só uma olhada em como que Pablo Marçal deveria ter respondido para Carlinhos Maia. Cristo disse o seguinte: existem eunucos, e aí ele está referindo-se exatamente ao versículo 11, aqueles que ficam sem casar, que são assim de nascença, outros foram feitos eunucos pelos homens, e outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, ou seja, decidiram ficar sozinhos por causa do reino de Deus. Esse é o terceiro tipo de eunuco, né? E aí nós não, os três estão aqui. Então, terceiro tipo de eunuco. Nós temos três tipos de eunuco aí. O primeiro, nasceu os eunucos de nascimento. do sol, né? No hebraico, nós temos os eunucos do sol, né? Pastor, o texto do Novo Testamento é grego, não é hebraico. No hebraico nós temos dois tipos de eunucos: os eunucos do sol, o Saris Amã, e os Mas a gente está lendo um texto do Novo Testamento agora, pastor, grego. E os eunucos feitos pelos homens, o Saris Adã. Isso no hebraico. No grego, Jesus introduz mais uma terminologia, que são aqueles que se fizeram assim por causa do reino de Deus. E aí vamos voltar lá nos Saris Amã, né, que são os eunucos do sol. Eunucos desde que viram o sol, desde que nasceram. Quem seriam esses eunucos? Pastor, me apresenta esse, já que é assim, o texto de Mateus vamos lá. Assim? Aí eu vou falar. É difícil, porque assim, ó, o senhor apresenta um texto de outro, não tem nada a ver. Então vamos lá. O senhor está falando de negócio de eunucos que viram pro sol, não sei o que lá. Ok. Isso é hebraico. Vamos lá. Ok. Cultura hebraica. Ok. Você sabe. Ok, hebraico, me apresenta o texto. Saris Amã e o Saris Adã. Ok, me apresenta o texto. Isso é da cultura hebraica. Saris Amã, se você estudar sobre os eunucos... Ok, me apresenta o texto. Qual é o texto, pastor? Versículo. Não é teologia que o senhor ensina? Mateus, então, versículo. Vamos lá, Mateus 19. Temos os três tipos de eunucos aí. Então, Mateus 19 não é hebraico, pastor. Mateus 19 é grego. Sim, o texto é grego. Mas Jesus está fazendo referência aos dois tipos de eunucos do Antigo Testamento. Ok, de qual texto do Antigo Testamento? Me dá o texto. E aí assim, me dá o texto, aí você quer que eu vá lá no texto? Você tá com o computador, é fácil jogar no laptop. Não, mas eu te dou o computador sem problema nenhum, tá aqui. No meu computador poder fazer isso aí. Eita lasqueira, crente ligado, que doideira é essa, hein? Você já deve estar curioso para ver as asneiras que Pablo disse. Então segura essa aqui, crente ligado. Se tiver mais um dia na terra, eu vou governar nesse único dia que eu tiver. Você sabe o que eu percebo? Eu percebo vários pastores quase que endemoniados ouvindo a minha mensagem. Só que a mensagem não é minha, está escrito: é chegado o evangelho do reino, é o reino dos céus. Todas as parábolas começam: isso é semelhante ao reino dos céus. Esses dias alguém me perguntou: mas como que você descobriu esse evangelho do reino? Está há 2000 anos escrito.
Só que a frequência da igreja, da denominação que falou para não sei quem, eles falam um nível mais raso, a verdade incompleta. Quantos cristãos são bundas moles? Só porque já não está indo mais para o inferno. Aí quando sobe um degrau sobre salvação, metade racha para um lado, metade racha para o outro. A metade de cá. Você acredita que perde salvação? Esses tolos ficam perguntando isso o tempo inteiro. Perde ou não perde? Aí eu acho que perde. Perde ou não perde? Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus é igual? Quer ouvir uma coisa que vai gerar um escândalo? A igreja aceita um adúltero muito bem, mas o homossexual não. É pecado de que isso? De sexualidade, não é? Mas o adúltero pode. Davi adulterou, fulano ali e tal, pode. Homossexual não. Os homossexuais que confessarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, vocês vão ser salvos, esses religiosos não vão. Tá? Você tem que saber disso. Bom, você viu aí que vários pastores foram confrontados por Pablo Marçal no assunto sobre salvação de homem com homem. Em uma live, quem veio responder sobre o assunto foi o pastor Eliseu Rodrigues. Se liga só nessa aqui. Salvação, Romanos 8,5. Os que são guiados pela carne, pela natureza humana, se inclinam para as coisas da carne. Mas os que são guiados pelo Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Isso aqui é salvação ou não? Quem é que nos faz nos inclinar para as coisas do Espírito? O próprio Espírito. Quem são esses guiados pelo Espírito? Eu estou perguntando, quem são os guiados pelo Espírito? Os ímpios ou os salvos? Quem são guiados pelo Espírito? Responde aí, os ímpios ou os salvos? Os ímpios são guiados pela carne. Quem são guiados pelo Espírito? Quem se inclina para as coisas do Espírito? Versículo 5. Os salvos. Versículo 7. Romanos 8. A inclinação da carne, a inclinação da nossa natureza caída é inimizade contra Deus. Os ímpios são inimigos de Deus. Quem vive na obra da carne, quem vive no adultério, na homossexualidade, na maledicência, na prostituição é carnal. Quem vive na obra da carne é inimigo de Deus. Como que vai ser salvo e não vai reinar? Não vai nem ser salvo. Quem dirá reinar é inimigo de Deus. Versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem é que não pode agradar a Deus? Não há possibilidade de quem vive na carne agradar a Deus. Quem é que vive na carne? Os santos, os salvos ou os ímpios? Quem é que vive na carne que não pode agradar a Deus, gente? Os salvos ou os ímpios? Responde, pessoal. Os ímpios. Se Cristo está em vós, versículo 10, o corpo está morto, está frágil por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito de quem está vivo por causa da justiça de Cristo? O corpo morre, o corpo foi na sepultura, mas o Espírito está vivo em Cristo. O Espírito de quem tem a vida de Cristo? Pois é, Lucas, boa pergunta. O Espírito de quem, versículo 10, tem a vida de Cristo? O Espírito de quem? Romanos 8:10 tem a vida de Cristo. Eu estou construindo o pensamento. Salvação, né? Estamos falando de salvação. Você está vendo a diferença entre ímpio, perdição e salvação? É o Espírito do crente vivo por causa da justiça de Cristo. Glória a Deus. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ele também vos vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Em quem o Espírito habita? Nos salvos ou nos ímpios? Nos salvos. Então Paulo está falando de salvar. Paulo está falando de salvação. Permanece aí. Amós Jubim. Acho que seu nome é Amós Jubim. Permanece aí, por favor. Paulo em Romanos 8 está falando de salvação? Sim ou não? Sim ou não?
Paulo, Romanos 8, até agora está falando de salvação. Bora lá? Versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós, os salvos. Versículo 15. Não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Já não somos escravos. Se é servo, é salvo. Se é salvo, vai reinar com o Senhor. Deixa seu comentário aqui. Deixa seu comentário aqui. Deixa o comentário aí. O que você mais gostou nessa aula? Eu vou olhar todos os comentários de vocês aqui. Tchau. Agora, crente ligado, pare tudo e veja isso que está passando em sua tela. Isso que você está vendo é o resultado de um dos alunos que recebeu o mini curso de nosso parceiro aqui do canal. É isso mesmo, mais de R$4.000. Esse é um trabalho honesto feito usando apenas o celular conectado à internet. É um trabalho, não é nada de dinheiro fácil. Nada de joguinho ou aplicativos. Se você estiver disposto a fazer um trabalho honesto com seu celular, você pode ganhar até muito mais do que isso. Então chame nosso parceiro aqui no WhatsApp e ele vai te enviar um mini curso gratuito. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta agora o seu mini curso gratuito. Mas é o seguinte, esse mini curso é limitado. Não sabemos até quando vai ficar no ar, então corre lá e clique no link enquanto há tempo.